Bora, Fiel, se liga nesse corte que eu separei aí com o Neto aí dos 11 da bola. Mano, será que o Hugo Souza vai ser titular na seleção brasileira na próxima terça-feira? Neto soltou uma notícia agora aí no programa, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra Fiel Torcida, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Parabéns a Kit Kat e parabéns ao Adriano também. E aqueles que têm inveja do Hugo, ou que acham que o Hugo não seja um bom goleiro, ou porque tem ressentimentos, ou porque não tem um entendimento, a gente tem que ser justo nas colocações da gente. O Hugo, menino, que falhou contra o São Paulo, quem nunca falhou? Quem nunca tomou um frango? Quem nunca fez uma caca na vida? Quem nunca? E esse menino, ele veio para o Corinthians num gás, numa disposição que o Veloso, que é um dos maiores goleiros da história, já tinha falado sobre isso. Teve muita gente que escolheu o Tadeu. Não lembra disso? Uhum. A gente estava na viagem, lembra? Lembro. Aí eu falei, não, esse não. Liguei, falei, não, Tadeu não. Esse é o cara. Não, esse é o cara. E aí, ele é um baita goleiro pra mim. Que, por sinal, um dos melhores do futebol brasileiro. No momento, quem é melhor é o Everton. Daquilo que ele veio fazendo de regularidade. Mas pra mim, o Hugo é melhor que o Everton. Mas, pra você, que você for um baita goleiro e que tinha que ter ido em Copa do Mundo, o Hugo tem que ser titular da seleção e a convocação dele, meu querido. E não adianta ficar com inveja do Hugo. Morde o cotovelo. Hoje, dos três que estão lá, o Hugo tem que ser titular, né? É que o Alisson vem já 2 Copas jogando. Tem o Tafarel. O Tafarel que o Alisson levou pro Liverpool, que é o treinador dele no Liverpool, porque o Alisson levou ele para lá. E aí o treinador de goleiro faz essa ponte aí com o treinador e dos goleiros. Então, a preferência do Alisson, mas para mim não. Tecnicamente, quem está jogando mais, quem está apresentando mais e também pelas oportunidades que o Alisson já teve, o Hugo tem que ser o titular da seleção hoje. Show já! Eu acho que em questão de oportunidade tem que ser o Hugo. Agora, pro título, né? Eu acho que ainda o Alisson está um pouco na frente dele em questão de... Mas assim, eu acho que é uma questão de tempo. Também, o Alisson arrebentou no Liverpool esse ano. Essa temporada. Fez o jogo bom da vida dele contra o PSG que não valeu nada, depois foi eliminado. Mas assim, eu acho que é uma questão de tempo. Uma questão de tempo já para o Hugo ser titular. Acho que para mim foi a melhor contratação dos últimos tempos da história do Corinthians. O Corinthians nunca acertou tanto em um jogador igual. Assertivo, né, que você fala, né? Assertivo, é. Assertivo que fala, né? Assertivo, é. Assertivo. Nunca foi tão assertivo tá tudo na conta do Fabinho Sargento. A gente não sabe se é sargento ou é soldado. Não, ele é tenente. Tenente já? Hoje ele tá para coronel. Coronel já? Porque quem manda é ele hoje. Vixe, com 2 presidentes, ele coronel, então ele tá bem pra caramba. Então é uma questão de tempo, Hugo. Uma questão de tempo. Tá, questão. Meu querido Queixada, qual é a questão? Ô, Neto, você sabe que o comentário... Craque Neto. Você sabe que o comentário do Ancelotti, as pessoas que estavam vendo o jogo lá em Itaquera no último domingo, é que ele ficou impressionado com a atuação do Souza. Souza fez... o Hugo Souza, ele fez uma... Não, o Hugo Souza. Ele fez uma grande atuação num jogo que não foi um jogo fácil para o Corinthians, né? O Corinthians sofreu um pouquinho contra a equipe do Vitória. E respondendo a tua questão, craque Neto, para mim seria, sim, titular já nesse jogo contra o Equador e colocaria como titular diante do Paraguai na terça-feira da semana que vem. Porque a história de vida dele, que a história de goleiro não é fácil, né, Veloso? Não. É tomar um frango. E um frango... Não foi frango, na verdade foi um erro que ele cometeu em relação... dominou a bola errada. Não, mas foi erro. É erro. Meu irmão, você está em dúvida, mete a bola para escanteio. Meu irmão, você está em dúvida, chuta para lateral. Eu aprendi isso com os goleiros, porque ali é o raio do gol. Mas o que esse cara jogou no Aves e também jogou no Sub-20 que vocês fizeram. E no Corinthians, é impressionante. 25 anos, o Corinthians e também a seleção tem goleiro para 2, 3 Copas do Mundo. E o Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, também, se tivesse, aí cada um escolhe aquilo que quer da vida, se tivesse optado em ficar no futebol brasileiro, ou você também, Carlos Miguel, estaria na seleção brasileira, mas você escolheu outra coisa, e você é um baita goleiro. Sim, para mim os dois, né? O Carlos Miguel, aliás, deveria voltar. O Palmeiras deveria ir atrás dele. Goleiro jovem ainda,
que tem um futuro brilhante, não está sendo aproveitado, parece que quer voltar para o Brasil, seria uma ótima opção para o Palmeiras. É, que já tem o Everton com 38. E o Lomba também. Não, o Lomba vai sair, né? Não vai mais, renovou. Não, mas no final do ano ele vai renovar mais no final do ano e depois ir embora. Não dá pra você ficar com 2 goleiros de 39 anos, pô. Não dá. Precisa ter um mais jovem e seria o Carlos Miguel. O Palmeiras tem que contratar o Carlos Miguel mesmo, você tem toda a razão. Eu acho que seria um ótimo nome pro Palmeiras, um goleiro jovem. Quem? Jandrei. Goleiro jovem. O Jandrei não E Jandrei? Jandrei de São Paulo. Não, o Jandrei de São Paulo não é goleiro, ele é meia. O Hugo, não é fácil assim um goleiro assumir um clube grande como o Flamengo, como o Hugo assumiu muito jovem ainda. Aí ele errou, saiu, teve que andar, voltou no Corinthians agora mais maduro, mais experiente. É uma trajetória parecida com a minha, porque eu entrei no Palmeiras muito novo também, acabei oscilando, fui emprestado, depois voltei e aí também foi um momento de... Essa última defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro foi absurdo. Foi cara. do Rony. Eu acho assim tão desumano, assim, do craque igual ele. Porque ele é craque no gol, né? E foi muito merecida a convocação dele, que ele tenha toda... Eu não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e vagabundice. Isso que eu acredito. O cara que é vagabundo tem azar. O cara que é bom não tem sorte. Mas sorte... Mas você acha que eu tive sorte, então, de fazer mais de 200 gols na carreira? Você teve sorte, você tem sorte por ser o jornalista que você é. Não é sorte não, meu irmão. É competência. Quem depende de sorte, meu irmão, tá... Para não falar outra coisa. Vou falar um negócio pra vocês. Não sei se eu posso falar isso. Tem empresário oferecendo jogador pro Corinthians, mas não consegue contatos. Empresários. E vou te falar. Eu não posso falar o jogador porque, né? Empresário, por exemplo, que me procurou ficaria chateado comigo. Mas vou te falar. Jovem, bom, e que se não for pro Corinthians vai pra Europa. Só que o Fabinho Soldado não responde os caras. E agora, esses empresários não sabem quem procurar. Esse é o problema do Corinthians hoje. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca imaginei que eu ia falar. O Corinthians precisava ter um diretor de futebol. Bom, um diretor bom. Não qualquer Zé Ruela lá. Porque tudo, isso ninguém fala, tá? Tudo tá centralizado no Fabinho. O Fabinho Soldado praticamente é o dono do Corinthians hoje. Em questão de futebol, ele é o dono. Ele não administra o clube no sentido de finanças, no sentido de Parque São Jorge, no sentido de Neoquímica Arena. Ele não mexe nada com isso. Mas do futebol, ele é o dono. E que se ele não quiser alguma coisa, nunca vai ter. Ele recusou zagueiro bom, por exemplo, que eu já falei, e o pessoal acha, o Fabinho quer bater no Fabinho. Entendeu? Bom, quando eu começo a criticar alguém, pode ter certeza que vocês sabem que eu sou honesto. O Fabinho tem muitas qualidades? Tem. Mas essa soberba dele tá prejudicando também, viu? Tá? E o que eu penso é o seguinte, velho. Eu não quero que o Fabinho saia do Corinthians. Agora eu tô com uma outra opinião. Eu só acho que deveriam colocar mais pessoas pra cuidar do futebol, não centralizar em só uma. Porque às vezes o diretor ali vai trazer uma coisa boa, o executivo vai trazer outra, o gerente de futebol vai trazer outra. Antigamente tinha diretor de futebol, executivo, gerente. Então você tinha vários lados, você não ficava preso a uma pessoa. Eu acho que o Corinthians está se tornando refém do Fabinho Soldado. Porque esse jogador, que é sul-americano, que é muito bom, que ofereceram para ele, por exemplo, será que nós vamos negociar sempre com os mesmos? Então o Davi aí perguntou se tem jogador sendo oferecido ao Corinthians. Tem jogador sendo oferecido ao Corinthians. Mas o Fabinho Soldado daquele lado, só, pelo menos com esses, não avança. Tá? Pelo menos com esses não avança. E sobre reforços que tá aí na capa é o seguinte. Hoje, tá? Falar entre hoje e amanhã vai ter a primeira reunião da atual diretoria do Osmar Stabile com o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior para falar de reforços. Talvez seja hoje ainda. Mas falaram para mim que não é certeza. Mas entre hoje e amanhã não passa. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou falar o que eu sei, tá? Me falaram que ainda não houve uma reunião específica para reforçar o elenco. Ainda não aconteceu. Por que não aconteceu?
Porque tem um monte de conta para pagar em 15 dias e o Corinthians está atrás. E o Corinthians está atrás da grana. Entendeu? O Corinthians está atrás da grana. Então, o Corinthians ainda não conversou com o Fabinho Soldado, eles não conversaram ainda sobre reforço, quem vai contratar, como vai contratar, quais os nomes que vocês têm, tal, não tem. O Osmar Stabile está começando a pensar isso agora. A situação, ele pegou o clube numa situação muito difícil, gente. Muito difícil. Assim como o Augusto também tinha pegado o clube numa situação muito difícil do Duílio. Vocês entenderam? Só que o Augusto pegou numa situação difícil, ficou 1 ano falando da antiga gestão, não fez nada para melhorar e piorou. Porque assim, todo mundo que assumiu o Corinthians, já sabe que o clube está numa situação complicada. Por exemplo, se eu fosse presidente do Corinthians, eu não ia ficar falando do passado. Porque eu já sei do passado. Eu falaria na eleição. Estratégia política. Ó, o clube tá isso, tá quebrado, tá isso, beleza. Não, eu ganhei, acabou, velho. Vamos atrás da grana, vamos economizar. Enquanto a gente não for sincero com o torcedor, enquanto o torcedor... E eu tenho certeza, velho, eu chamaria o marketing para fazer uma campanha, né? De, sabe, descer um pouco, de se humilhar, porque o corintiano é isso. O corintiano é isso, velho. O corintiano é povão, entendeu? Quantas vezes a gente tem que se humilhar nessa vida? Eu acho que o Corinthians tinha que viver uns 3 anos numa gestão assim, de enxugar as contas. A receita não ia cair. Porque o torcedor corintiano não torce pro Memphis, ele torce pro Corinthians. O torcedor corintiano pode... A gente tava 5 anos aí sem títulos, 6 anos quase, 5 anos sem títulos. Olha a nossa bilheteria. Mas, pô, se toda vez que alguém assumir o clube, aparecer um lunático prometendo um monte de coisa e não vai cumprir nada, ainda vai fazer loucuras, a gente só vai se lascar. Gente, se não se revelasse o que se revelou sobre o Augusto, 820 milhões de dívidas, um aumento no primeiro ano que foi um absurdo. Aí eu vou citar o Andrés, alguém vai falar, o Samir gosta do Andrés. Não é nada disso. É que nós criticamos o Andrés por 400 milhões da dívida em 3 anos. Aí eu tenho que usar o Andrés de exemplo. O Augusto mete 820 milhões em 1 ano, isso é um absurdo. Gente, isso daí já era motivo para ele vazar daqui. Ele ia trazer no meio do ano mais 3 reforços. Vocês iam gostar, eu também. Pô, eu não comemoro os gols do Memphis. Mas vamos falar a verdade. Não... Pô, 5 milhões no Memphis. Ele ia trazer mais 3 jogadores tops no meio do ano. Hein? Tá? Então, assim, e outro, o Fábio Ferreira, você que só gosta de discutir, né, velho? Você é chato pra caramba, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Quem garante que o Corinthians... Você me parece desconhecer muito a história do clube, tá? Quem garante que o Corinthians, em 3 anos, sem gastar, sem fazer loucuras, ia brigar para não cair? Você garante isso, meu amigo? Eu não tenho culpa se você é um torcedor cocota gourmet, que só vê o Corinthians... Né? Você viu o Corinthians de 90 jogar? Você quer que eu te fale a escalação? Você não deve saber. Ronaldo veio da base. Sabe de onde veio o Giba? O Giba não veio da Europa. Marcelo Djan veio da base. Sabe quem era o Guinei? Veio lá do São Bento. Jacenir. Você acha que esses caras eram tops? Márcio, Wilson Mano. Sabe de onde veio o Tupanzinho? Fabinho, tudo do interior de São Paulo. Tupanzinho, Fabinho. Wilson Mano do 15 de Jaú. Márcio Bittencourt. O Mauro, que estava lá no Palmeiras, lá que o Palmeiras não queria mais. Só tinha o Neto, que também tinha sido escorraçado pelo Leão no Palmeiras. E a gente foi campeão, filhão. Tá certo? A gente foi campeão. Você sabe o time de 95 que foi campeão? Que você também não deve conhecer. Tinha o André Santos, que era um zagueiro revelado na base. Como a gente não tinha lateral direita, ele foi fazer a lateral direita. Depois chegou o Vitor, disputaram a posição, você não conhece. Aí tinha o Henrique, você acha que o Henrique era maravilhoso? O Silvinho veio da base, muito bom, mas veio da base. O Zé Elias estreou com 15, 16 anos, porque não tinha ninguém. Põe o Zé Elias. O Bernardo já tinha feito a sua carreira no São Paulo. O Marques, base. O Souza, sabe de onde veio o Souza? Sabe de onde veio o Souza? É só você pegar dinheiro, filhão. É só você ter um bom executivo de futebol que vai fazer contratações boas. O Marlon Freitas, que eu sugeri aqui por muitos e muitos anos na gestão do Írio, falavam que eu era empresário do cara, tanto que eu sugeria. Olha aí, ó, olha o que ele fez no Botafogo. Tem vários nomes, você pode ir pegar nomes. O Garro, por exemplo. O Garro foi um jogador barato. Faria parte desse processo, o Garro. O Garro faria parte desse processo. O Moisés, ponta esquerda, que tá no Fortaleza. O Marlon Freitas. Não dá pra montar um bom time sem fazer loucuras?
Ah, dá um tempo, rapaz. Eu quero discordar também, meu irmão. Entendeu? Chato pra caramba, velho. Olha esse ano, tá maravilhoso? Tá maravilhoso? Com o Coronado ganhando 2 milhões por mês, o Yuri Alberto ganhando 2.200, o Memphis ganhando 5, o Palácios, o quarto lateral reserva, ganhando 600. Tá bom assim, então? Ô, meu irmão. Entendeu? É chegar, o torcedor vai apoiar. Só que tem que ter gente boa, gente profissional, de verdade. Agora vocês ficam aí sonhando com Safiel, Sá sei do quê, pá não sei do quê. Ah, eles vão pegar 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, meu amigo, não paga o meu café. É isso, a Carol, ó, dá sim, ó, lembra? Paulinho, Ralf, chegaram no Corinthians, eles eram um time pequeno e ganharam tudo. Dá sim, é só saber contratar. Exatamente, velho. Exatamente. O Mirassol tá na nossa frente. Por quê? Porque alguém tá sabendo contratar. O Red Bull tá lá em cima. Tá lá, é o terceiro colocado, segundo, sei lá, que é o Red Bull. Quem que tem lá de caro no Red Bull? Os caras não entendem nada, velho. Os caras não entendem nada, meu irmão. Entendeu? Se a gente não fizer isso, como é que nós vamos pagar essa dívida que só aumenta? Entendeu? Como é que nós vamos pagar essa dívida que só aumenta? Aí os lunáticos vêm aí, prometem um monte de coisa, gastam um monte de coisa. Cara, eu sofri pra caramba na época do Duílio, velho. Eu criticava isso, criticava. Mas aí o Duílio anunciava o Willian. Aí os caras vinham e me detonavam. Ah, esse menino é corintiano, igual um bobão aí falou aí. Entendeu? Só não é homem pra falar na minha cara. Ah, esse menino é corintiano, não sei quem foi o Zé Ruela que falou aí. Eu não sou corintiano porque eu quero o bem do clube. Porque eu não pago pau pra Duílio, não pago pau pra Augusto. Então é isso aí, Fiel. Resenha aí com os Donos da Bola, com o Neto, e finalizando com o Samir do Café do Setorista, já deixando os créditos na descrição. Será que o Hugo Souza vai ser titular semana que vem? Até esqueci que tem o Bento e tem o Alisson, né? Os outros goleiros, cara. Na moral, mano, não sei se ele vai ter chance agora, né? Vai ser difícil, mas creio que, mano, daqui pra frente, cara, se ele mantivesse esse nível que ele mantém no Corinthians, mas ele falhou, não sei o que lá. Mano, vai falhar, todo goleiro vai falhar, todo goleiro falha. O Alisson do Liverpool falha, todo mundo falha. Eu só não entendo esse goleiro Bento aí do Al-Nassr na seleção, cara. Na moral. Acho que no Brasil mesmo tinha goleiros melhores pra poder ser convocados. Felizmente agora nessa parada vai ser difícil ter notícia do Corinthians, vai ser meio que assim mesmo, mais seleção, mas o que tiver a gente vai postando aqui pra vocês. Já que o Coringão vai ter, mano, os jogadores vão ter, eu acho que eles voltam a treinar quarta-feira, na outra quinta tem o Grêmio, daí vai parar de vez um mês, aí meu amigo vai ser um mês sem notícias do Corinthians, não sei se é bom ou se é ruim, depende, quando tá ganhando é ótimo, né, a gente ter notícias do Coringão, mas quando tá perdendo, se a briga política é horrível, então é isso aí, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo. Será que o Coringão realmente vai contratar para essa meio de temporada? Vai ser difícil, hein? Sem dinheiro, porém, jogadores livres é possível. Eu acho que o jogador que o Samir falou ali, talvez o Corinthians está sendo oferecido por empresário, eu acho que é o Elinho, que era do Red Bull Bragantino e foi lá pro México, hein? Vamos ver assim nos próximos capítulos aí. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada no Coringão nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.